Você que está nos acompanhando ao vivo, o culto do quarta-feira acontece na Igreja Batista do Bom Retiro, em Curitiba, sempre na quarta-feira, às 20 horas, e ele encerra rigorosamente às 21h30. Você pode nos acompanhar ao vivo, deixar sua mensagem, nós temos orado por você. Doutora Annelise Healing é líder do nosso Ministério de Intercessão e nós estamos orando por você. Sempre que você coloca aí, nós temos o pastor Alan, que tem nos acompanhado lá de Portugal e tem respondido algumas orações, e alguns pedidos de orações e algumas perguntas. Você nos acompanha. O dia que você quiser vir em Curitiba, Avenida Desembargador Augusto Simões, 772, em breve, nós teremos mais de 200 vagas de estacionamento para você aqui. Você não vai colocar mais o carro na rua, você vai ficar aqui do lado da gente, tá bom? Vamos lá. Quero falar um pouquinho sobre o fogo no altar. Quando nós nos encontramos com Deus, é interessante isso. Deus, ele pede para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Josué, para Davi, construir um altar. Um altar é um lugar onde você se encontra com Deus. O altar é um lugar onde Deus responde orações e aonde você queima sacrifícios. Quando se fala de fogo na Bíblia, a Bíblia representa, uma das representações, uma das aparências, a maneira como Deus aparece é no fogo. Ele apareceu para Moisés na sarça ardente no meio do fogo. Quando Deus, ele se manifesta através do seu Espírito Santo sobre a igreja, são vistas sobre a cabeça dos discípulos, lá no livro de Atos, como que lâminas, como línguas de fogo. O altar é um lugar que não é bonitinho. O altar é um local onde você coloca um animal, ele sangra até a morte, depois ele é queimado. Tudo isso aconteceu para apontar para Jesus. Ele é o Cordeiro sacrificado, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E hoje eu quero trazer aqui a história, um momento muito triste do tempo de Israel, onde Deus teve que levantar um profeta para que o fogo descesse sobre o povo de Israel de novo. Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A presença do Espírito de Deus na minha vida, na sua vida, não pode apagar. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Tessalônica, ele fala o seguinte: não extingais o Espírito Santo. A maneira como você extingue o Espírito Santo é vivendo na carne. Tem muita gente vivendo na carne, achando que está agradando a Deus, está competindo, está manipulando, está conquistando vitórias através da sua própria inteligência, dos seus acordos políticos. Deus não faz acordos políticos, mas Deus, ele opera na vida da gente que tem santidade. Levítico 16 diz: olha, todo dia você vai pegar a cinza, você vai tirar do altar. Você tem que purificar a tua vida todo dia, para você viver e a presença do Espírito Santo queimar sobre você. E a Bíblia diz que no lugar chamado Carmelo existe um sistema, uma cadeia de montanhas em Israel, que separa as cidades marítimas do grande mar, chamado de mar Mediterrâneo, daquela planície do vale do Armagedon, muito grande, é o maior vale ali do centro-norte de Israel. E no Carmelo, Deus usa a vida de um profeta chamado Elias para restaurar o altar dele em Israel. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? O rei Acabe, rei de Israel, ele chama Elias e fala assim: a culpa é tua. Por quê? Porque há 3 anos e meio não chovia em Israel. Nós aqui temos em São Paulo, de vez em quando, um período de seca. Em Brasília sempre. Aquelas regiões do centro-norte, ou do centro-oeste do país, elas sofrem com a seca. Quando você não tem água, e aqui Curitiba não sofre com isso, mas em cidades que não tem água, há racionamento de água. Na Jordânia, de Amã, Amada, passando por Petra, eles só têm água, o governo só dá água para eles 2 vezes por semana.
as casas são construídas e a caixa d'água não é aquela caixa de 10 mil litros que fica em cima, não. A caixa d'água fica embaixo. E eles acumulam água do jeito que pode. E a caixa d'água é do tamanho da casa. Se a casa ela tem de metros quadrados ali, 40, 50, 100 metros quadrados, debaixo dela, ele tem uma caixa de 100 metros, não cúbicos, que não vai dar, né? Mas você está entendendo, embaixo ali é uma caixa d'água. E eles racionam a água vale mais que ouro. Aquele rio Quirete, que a Bíblia fala, o rio aonde Jacó se encontra em Peniel, chama-se Val de Jaboque. Gente, é um rio do tamanho dessa passarela aqui da igreja, guardado com um fuzil pelo exército da Jordânia. Porque quando não tem água, querido, quando não tem água, se não tem água, o que é verde morre, e se aquilo que é verde morre e não tem alimento, o gado morre, morre de sede, morre de fome, o povo morre de sede, morre de fome. E ele está falando aqui que há um problema em Israel, e o causador do problema é Elias, porque Elias orou. E o céu se fechou por 3 anos e meio. Pra você ver como é que funciona o poder da oração. Mas por que Deus ouviu essa oração? Repetindo, 1 Reis 18, 17 a 39, sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhes: és tu, perturbador de Israel? Então ele disse: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Baal era uma entidade demoníaca adorada naquele tempo no meio de Israel. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel, esposa desse rei. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Você já cocheou entre 2 pensamentos? Eu não sei se vou comer peixe, não sei se vou comer carne. Isso é cochear. É quando você está de dieta e você passa na frente daquela padaria, daquela confeitaria, você sabe que você não pode comer. Então você fica cocheando entre manter a dieta e mergulhar de cara naquela torre de endorfina. O que é cochear entre 2 pensamentos? É você que está aí solteiro ou solteira e tem 2 rapazes interessados em você. E tem hora que a irmã gosta de um e tem hora que a irmã gosta do outro. Isso chama-se cochear. Cochear é uma pessoa que uma vez tende para cá, já é uma pessoa que cocheia, ela anda assim, né? Então tem hora que ela olha para cá, tem hora que ela olha para lá. Até quando você vai coxar? Ele está falando o seguinte: se Deus é o Senhor, adora Ele. Mas se Baal é o Senhor, adora Ele. Mas sai de cima do muro. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não coloquem em fogo. Eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre ele a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus. Olha como é que é importante você invocar o nome do Senhor. Presta atenção. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque
Porque Ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam eles, até a hora que se ofereceram o sacrifício da tarde, 3 da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou, vou repetir aqui, é bom sublinhar essa palavra, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme é o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então, você quando vai plantar a semente, você abre um buraco. Ele fez um buraco, só que na medida de 2 medidas de semente. Então, armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros. Preste atenção. Eles estão morrendo de sede, porque não tem água, e ele pega a água de beber e vai queimar. Isso é o poder do sacrifício, quando você pega aquilo que é caro e coloca no altar. Derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. E disse: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, ainda lambeu a água que estava no rego. Vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Às vezes Deus tem que fazer algo na vida da gente. Por que aquele povo estava sofrendo? Por que nós sofremos? Tem muita gente que sofre porque não conhece a verdade e vive numa mentira. O apóstolo Paulo fala: eu antes fui injuriador, perseguidor e blasfemo, mas alcancei misericórdia porque eu fiz na minha ignorância. Eu não nasci no lar cristão, não. Eu andei num caminho longe do Senhor, porque meus pais não me ensinaram isso. Meu pai jamais leu um versículo da Bíblia comigo, muito menos a minha mãe. Minha mãe me levava para rezar Papai do Céu. Vamos rezar Papai do Céu? E parava numa igreja, e fazia questão de eu pegar água benta e fazer sinal da cruz. Eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo ali, mas eu aprendi a temer o Senhor. Mas eu não aprendi princípios. Eu me converti jovem, mas não conhecia a palavra do Senhor. Então tem muita gente que erra, porque não conhece a verdade. Agora, tem gente que erra, porque quer errar. O povo de Israel é um povo que recebeu das mãos do Senhor, que recebeu daquela história dela, a palavra de Deus manifesta. Quando a Bíblia fala do povo de Deus, olha para mim aqui, não precisa olhar para a criança, olha para mim. Quando a palavra de Deus diz que o povo é de Deus, é um povo que vem ouvindo a voz de Deus há muito tempo. Eles sabiam que o Deus que eles serviam era um Deus que tinha aberto o mar vermelho, que tinha feito chover pão do céu, que tinha trazido água da rocha, que tinha feito sinais e maravilhas, que tinha derrubado as muralhas de Jericó, que tinha dado para eles a terra de Israel. Mas eles se recusaram
a adorar esse Deus. Eles passaram então a criar para si uma outra adoração, a uma entidade chamada Baal. Daí vem o nome Baal-Zebub ou Belzebu, que é denunciado em Mateus capítulo 12 como príncipe dos demônios. Por que o mal atinge a gente? Porque a gente desobedece. Por que o mal me atingiu, pastor? Porque eu fui imprudente, eu fui ignorante. Quando nós falamos sobre isso, por que a perturbação me toca? E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baal. Pastor, todo mal que me atinge é por causa que eu pequei? Não. Não, gente. No mundo tereis aflições. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Não tem moleza para a gente, não tem não. Moleza para a gente é no céu. Apocalipse capítulo 21 diz que lá no céu não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro e não haverá mais maldição, porque são passadas todas as coisas. Mas aqui, esse mundo jaz no maligno. Agora, nesse caso específico, por que eu estou sendo perturbado, pastor? É interessante a quantidade de gente que vem no gabinete e fala assim: pastor, ora por mim. Mas a pessoa quer que ore por ele, mas ela não quer mudar de vida, não. Ele quer continuar o mesmo mentiroso, o mesmo enganador, o mesmo trapaceiro, o mesmo viciado, o mesmo louco. Ele não quer romper, ele acha que existe um lugar seguro para pecar. Não, mas é só um pouquinho, pastor, não vou me lambuzar na iniquidade. Vai ser só um pouquinho. Sofrimento por quê? Provérbio 26, 2. Como o pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Olhe para mim, querido. Maldição precisa, é necessário que haja uma causa. Há um elemento chamado de causador, há uma fonte. Maldição, ela não faz assim: peraí, um sorteio do Nidunité, pastora por mim, porque tem uma maldição hereditária. Não é isso não, querido. A maldição é uma perseguição que vem com desobediência. A maldição é uma resposta do mundo espiritual quando nós escolhemos traçar um caminho de iniquidade. Deus diz: não faça. Não, vou fazer. Não se case em julgo desigual. Vou casar, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A Bíblia diz: não roube. Vou roubar e vou me dar bem. A Bíblia diz: não levante falso testemunho. Vou continuar mandando fake news pelo WhatsApp. Ah lá, eu recebi, eu tenho certeza que isso aqui é verdade. Quando você escolhe a desobediência, o que você acha que vem sobre você? Maldição por quê? Deuteronômio 28. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti o que, gente? Bênçãos, é isso que está escrito? É bênção que vai vir, gente? Virão sobre ti todas essas maldições. E te alcançarão, não dá para escapar não, gente. Pensa assim, um negócio que corre mais que você. Você sai correndo desesperado, a maldição vem atrás de você. E te alcançarão. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão do bronze. E a terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a terra pó e poeira. Não é o diabo não, gente. Quer ler de novo comigo aqui, ó? O Senhor, é o Senhor, dará por chuva sobre a tua cabeça pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Sabe por quê? A gente quer desobedecer. Tem gente que acha que viver com Deus assim: não, eu fiz errado,
eu vou lá e depois eu peço para o pastor orar e resolve tudo. Peço para a mamãe orar. A minha vovó? Minha vovó é do xeremaná, é fogo puro, é canela de fogo, ela ora e tudo dá certo, querido. A tua avó, a tua mãe, o teu pai, pode pegar 1 litro de óleo que veio lá de Israel, da unção, jogar sobre a tua cabeça. Se você não mudar de vida, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque a Bíblia não erra. Ela está dizendo, você obedece, você colhe coisas boas. Você desobedece, você colhe coisas mais. É a maneira como Deus trata com a gente. Sabe como é que é? É como se Deus desse um beliscão assim, ó. Ajeita. Tua mãe te dá beliscão? Não, hoje não pode porque é crime. Bater em criança. Mas mamãe, mamãe pegava a gente pela orelha, já ficou na ponta do pé assim, ó. Ah, mãe. Já fez isso com você? Mamãe, Dona Inês é uma gracinha, Dona Inês. Uma fofa. Mas lá em casa, tinha os 10 mandamentos. Minha mãe não era crente não, gente. Mas tinha os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos eram as 10 leis de Dona Inês. E assim, ó, pendurado em cima, era uma vara. Acordou, essas coisas de criança. Toma banho, lava o rosto, escova o dente, toma café, lava a louça, se arruma, vai para a escola, volta da escola, faz a lição de casa. No teu dia tem um giro, tinha um giro na casa. Um dia eu aspirava o quarto, no outro dia aspirava o outro, no outro dia eu arrumava não sei o quê. 4 filhos, homem, não tem mulher em casa. Quem que você acha que fazia o serviço doméstico? Homem. É homem mesmo. E a gente fazia o serviço, ai da gente, porque se ela chegasse em casa e nós quebrássemos qualquer dos mandamentos, aquela vara, gente, eu nunca apanhei com aquela vara, graças a Deus, porque eu tinha temor, né? Outro dia eu estava contando aqui que meu sobrinho ganhou um celular. Eu contei para vocês isso. Gente, meu sobrinho ganhou um celular. O celular foi lançado nos Estados Unidos, um iPhone desse. E aí meu cunhado foi e mandou trazer para o Brasil. E aí nesse negócio de passar pela alfândega, eu sei que o celular custou lá 13 mil reais. 13 mil reais, um celular. Eu perguntei, ganhou por quê? Foi teu aniversário? Não, ganhei porque passei de ano. Eu falei, rapaz, você ganhou porque passou de ano. Sabe o que eu ganhava da minha mãe quando eu passava de ano? O direito de permanecer vivo. Por quê? Havia uma combinação. Aqui Deus está falando o seguinte: se você atentamente ouvir a minha voz, para me obedecer, essas bênçãos vão te perseguir, senão a seca vai vir na tua vida. É a maneira de Deus falar para mim e para você assim: muda de vida. Deus não está sendo mal. Mamãe, Dona Inês não foi má comigo, graças a Deus, pelos beliscões, pelos puxões de orelha, graças a Deus por aquela vara. Por quê? Porque eu aprendi a temer a autoridade, eu aprendi a ser disciplinado, eu aprendi a amar e respeitar as pessoas, eu aprendi a ser bênção na vida dos outros. Então a disciplina, ela faz parte do amor do Senhor. Só que tem gente que está sendo disciplinado. Não, eu nasci para sofrer mesmo. Nasceu não, querido. Você nasceu para ser abençoado, para viver em paz. A promessa de Deus: eu vou te dar uma terra larga e espaçosa, terra que mana leite e mel. Mas o desobediente, ele quer continuar na desobediência e quer chuva. Então Deus traz a seca sobre Israel. Imagina a decepção de Deus. Você dá tudo para o teu filho, tudo para o teu filho. Isso acontece em campanha eleitoral. Vai aquela pessoa, trabalha pelo bairro, constrói casa para você morar, asfalta a tua rua, prepara lá uma quadra de esportes para você na feira, na praça da sua casa. Aí quando chega na véspera da eleição, vem o outro candidato com a tampa de privada. Ah, mas ele esqueceu de dar tampa de privada. Aí você, em vez de votar naquele que fez o bem, você deu para aquele que votou naquele que deu a tampa da privada para você. Nós fazemos isso. Deus nos dá vida, Deus nos dá alegria, Deus enche a gente de esperança, e no final, em vez de você adorar a Deus, você passa a adorar aquilo que não é Deus. Aí Deus leva à falência quem? Os nossos deuses. Você adora o dinheiro? Escute, você vai fracassar e vai à bancarrota. Você aprender a não botar confiança nesse mamão aí.
Você está achando que você é o mais esperto, é o mais espiritual, é o mais inteligente? Deus leva os ministérios ao fracasso para ensinar para a gente que só Ele é o Senhor. E aqui o sofrimento está vindo por causa de desobediência. E a primeira coisa que atinge é a síndrome do coração dividido. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando? Você não entendeu ainda? Até quando você vai coxar entre dois pensamentos? Porque o pensamento está te governando. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8. Não, pastor, eu adoro ao Senhor, mas também adoro as imagens. Interessante, 2 Reis capítulo 17 fala sobre isso, sobre o povo de Israel, que adora a Deus, mas também adora tudo que é ídolo. Não, eu sou de Deus, pastor, eu amo Deus, isso aqui é só uma estátua para lembrar, assim, da mãezinha. Vocês já ouviram isso? O coração dividido é derrota pessoal, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Isso chama-se tradição familiar, costume familiar. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam também as suas imagens de escultura. Também seus filhos, os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Nós ensinamos nossos filhos a pecar. Nós ensinamos nossos filhos a tirarem de dentro da sua boca palavras frívolas e palavras de maldição. Nós ensinamos os nossos filhos a reagir com ódio. Quando a Bíblia diz que Deus nos resgatou da vã maneira de viver, que por tradição, por costume, nós recebemos nossos pais. Nós aprendemos a pecar em casa, eu tenho ensinado isso. Número 2, é gente que não aprendeu a apelar para o céu. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse era Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Aprenda a falar com o Pai que está nos céus. Aprenda e entenda isso. Quando Jesus ensina, fale com o Pai. Quando você orar, diga: Pai nosso que estás nos céus. Ele está usando o caráter de alguém que não nega pão ao filho. Qual de vós, sendo maus, vocês não sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Se seu filho entrar chorando aqui no culto, pedindo algo bom, você vai dar algo mal para ele? Se teu filho pedir pão, você vai dar para ele uma serpente? Imagina, você termina, na hora do almoço, o filho pediu peixe, aí você pega um paralelepípedo, abre assim, pronto, e só levanta da mesa quando comer tudo. Você faz para o teu filho assim uma sopa de pedra? É isso que você faz? Você não dá para o teu filho melhor? Você não quer que teu filho estude na melhor escola, que tenha os melhores professores, que tenha a melhor educação, que tenha a melhor proteção, que tenha o melhor seguro de saúde, a melhor Unimed, seja algo. Nem isso que você quer para o seu filho? Ou você quer algo mal para ele? E Jesus diz: olha, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Se eu tenho uma relação com Deus, onde Deus não é tratado como pai, ou se eu tenho uma relação com meu pai, que foi tão terrível na terra, que eu passo a ter medo desse nome pai, tem gente que tem medo de pai. Pastor, nem me fala nisso. Meu pai era terrível. Meu pai, ele humilhou a gente, fez a gente sofrer uma série de abusos emocionais. Meu pai foi terrível. Então eu não quero saber da palavra pai, que eu odeio pai. E aí a tua relação com Deus, que é pai, fica quebrada, porque a figura de Deus, ela está distorcida pelo comportamento do pai terreno. Mas Jesus, ele entende que dentro dessa cultura dele, o pai é alguém que é abençoador. Então, quando você aprende a orar, você aprende a chamar Deus de pai. Em Gálatas capítulo 4, verso 6, diz: porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você diga: Abba, Pai. O que quer dizer papai? Invoca-me e te responderei. Buscar o Senhor enquanto se pode achar.
invocai-o enquanto está perto. Existem diversos apelos de Deus, que ele fala assim, pede-me e te darei. Pede-me e te darei. Tudo que pedires em meu nome, o meu Pai há de concedê-lo para que a sua alegria seja completa. Então, por que nós sofremos? Porque nós tiramos Deus da equação. Você está passando um problema, uma seca na tua vida, um problema financeiro, e você simplesmente pega Deus e tira Deus da equação. Você fala, não, não quero saber disso. Então você está eliminando a possibilidade do impossível acontecer na sua vida. Número 3, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Eu sei que o meu Deus me responde. Não, eu acho que Deus, ele gosta de mimar, gente. É interessante isso. Talvez essa palavra não seja boa, mas Deus é um Deus que quer dizer assim, ó, estou aqui. Não precisa temer. Eu tenho uma vida de oração, eu me comprometo com isso. Eu aprendi com o meu pastor a me comprometer com isso. Então, a partir do momento em que eu falo com meu pai, eu sei que ele vai me responder. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai me responder. Por quê? Porque esse meu pai, ele quer o melhor para mim. Os planos de Deus para a minha vida são planos de paz e não de mal. Isso não é porque eu sou pastor, entenda isso. Isso é para qualquer pessoa que está aqui. Isso é para um menininho que está sentado no colo da mãe, que nem entendeu ainda o que é vida. O plano de Deus para mim e para você é levar a gente para o céu. Não é para a gente ter uma vida boa só aqui, você pode ter. Gente, mas o céu é algo tão extraordinário, que quando as pessoas falam do céu, quando você vê a revelação, eu vi os céus abertos. Lembra que João fala isso? Eu vi os céus abertos. E ele escreve o livro da revelação. O livro Apocalipse não significa final do mundo, tá, gente? A palavra Apocalipse, grego, significa revelação. É como se você abrisse o embrulho e falasse, ó, foi revelado que tinha, eu não sabia o que que era. O que é que você ganhou? Você sacode o presente, né? E aquela tia que você sabe que vai te dar meia. Você já sabe, todo ano é meia. Você não precisa ter dom de revelação. Mas tem outros que então é como se você tirasse uma toalha. Você já viu assim quando vai serrar a placa, quando alguém, um escultor faz lá a sua obra de arte, aí fica aquele tecido, aquele véu, aí quando ele puxa o véu, todo mundo, ó. O livro do Apocalipse, ele nos revela o que há no céu. O apóstolo Paulo foi ao céu e diz assim, eu vi coisas inefáveis que não é lícito ao homem contar. Porque no céu, Deus preparou coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e a mente humana não consegue imaginar. A nossa mente não consegue imaginar o céu. Aí você está aí preocupado com a sua casinha de meia água. Você está preocupado com o seu cheque. Querido, nosso lugar não é aqui não. Esse meu pai, que está preparando um lugar comigo com Jesus, porque Jesus diz, eu vou preparar lugar. Ele quer o melhor para mim. E se meu Deus, ele quer o melhor para mim, ele vai responder o melhor que ele pode no céu. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. Mas que oração besta. Não chove. Senhor, já que eles não entendem, eles estão achando que Baal era uma entidade ligada à fartura, à colheita, à fartura de águas. Vamos falir ele? Vamos falir esse ídolo? Vamos? Então Deus, 3 anos e meio, vai morrer todo mundo, o povo vai fugir. Aliás, eu vou lá para a viúva Sarepta de Sidom, vou até sair de Israel aqui, porque aqui não vai ter água, mas lá vai ter. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Deus ouve ou não ouve, gente? Mas por que você não ora? Porque é tão difícil o coração orgulhoso do homem orar. A oração, quando você ora, você está dizendo para Deus assim, eu não consigo. Esse orgulho da gente, que a gente acha que consegue tudo,
é que impede a gente de falar com Deus. Número 4, liberte-se da confusão das religiões. Se tem um negócio que confunde o coração, é o tal da religião. E sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Hoje, você tem que ensinar as pessoas, e tem gente que se ofende com isso. Que não tem poder na fitinha. Não, amarra a fitinha. Nunca... E não pode soltar, tem que apodrecer e soltar. Se você tirar antes, não vai acontecer. Tem gente que bota poder na pirâmide. Sabe o que é uma pirâmide? Aquela do Egito, sabe o que é isso? Se escandalize aí, tá bom? É um sepulcro. É a mesma coisa se você botasse poder num caixão. Pirâmide era caixão de Faraó. Tem gente que coloca, não, os cristais, o poder dos cristais. Tem gente que tem a cueca da sorte, a camisa da sorte. Eu fico imaginando, não vou nem falar, porque hoje tem jogo. Aonde você está confiando a tua sorte? Liberte-se disso. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Isso tudo acontece para a gente saber que o Senhor é Deus. Quando algo impossível na sua vida você conquista, você tem que dizer assim, não, isso aqui foi Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus fala assim, quando você entrar naquela terra que manda leite e mel, e você beber do vinho que você não plantou aquelas uvas, e pegar do azeite que você não espremeu daquelas oliveiras, e você viver numa casa espaçosa, em uma terra boa, não vai dizer no teu coração, você foi o inteligente, o esperto, o trabalhador que conquistou, fui eu que te dei. Fui eu que te dei. Então Deus, ele faz o escravo que está dentro de nós morrer. Aquele povo saiu de lá orgulhoso, mas Deus faz o povo ficar 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Para a gente aprender, ó, quando tudo estiver ruim, lembra disso, hein? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Número 5 e último. Fogo de Deus ou fogo estranho? Porém, não lhe coloque em fogo, eu prepararei outro bezerro e porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Essa vinda do fogo do Senhor, tem muitas vezes que a Bíblia mostra isso, quando, por exemplo, os soldados de Acabe vão prender Elias, o fogo desce do céu e queima eles. O fogo desce do céu aqui, queima o holocausto. Mas João fala assim, Senhor, vamos orar para que Deus mande fogo do céu e queime esse povo quando fez o Elias. Deixa quem vai ler esse texto aqui ainda. A manifestação de Deus é com fogo. Hoje você sabe que é o fogo do Espírito Santo. Você sabe disso. É aquela unção que capacita a mim e você para viver plenamente diante daquilo que Deus propôs para mim e para você viver. Ninguém consegue, é interessante, você pode se esforçar, se estudar, fazer mestrado, doutorado, isso tudo é ótimo, eu também vou fazer, se Deus quiser, no que vem eu vou fazer o doutorado, mas nada disso tem valor algum se não tiver o Espírito Santo, não tem valor. Você pode ser o melhor cantor dessa igreja, você pode ser o melhor instrumentista dessa igreja, você pode ser o melhor professor dessa igreja. Pastor, você já viu assim aquele sujeito que vem, ele prega um sermão, todo rebuscado e tal, ninguém se converte, vocês já viram isso? Eu já vi isso. Não mexe com o coração de ninguém. Mas quando você está cheio do poder do Espírito, gente, pensa num sermão sem vergonha, foi um sermão do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2. Gente, que sermãozinho mal feito. Se ele fosse para a Faculdade Teológica Batista aqui, ele estava reprovado em hermenêutica, homilética e exegese. Estava reprovado. Gente, você viu quanta gente se converteu? 3.000 se converteram. Sermão de Jonas, então, é uma lástima. Ainda 40 dias e Nínive subverterá. Gente, um sermão de 2 expressões. Uma oração aditiva, conjuntiva. Esse homem, a palavra dele foi tão mergulhada no Espírito Santo de Deus, que a cidade inteira se converteu. Então, quando a gente fala sobre fogo estranho, tem muita gente simulando vida espiritual. Isso é fogo estranho. Os filhos de Arão
simularam fogo estranho. É gente que inventa a língua estranha. Não, porque é dom de Deus. Língua estranha, gente, é um dom de Deus. E Deus distribui do jeito que Ele quer. Alguns irmãos aqui têm dons de língua, tem outros que têm dons de profetizar, tem outros que têm dons de ciência, tem outros que têm dons de interpretar a língua. Isso tudo é dom de Deus. Não joga isso fora, não. Quando vier aquele que é perfeito, isso vai acabar, mas não veio ainda. Então isso é dom que Deus vai dar para mim, para você e para todo mundo. O problema é quando a pessoa quer simular o dom. Isso é fogo estranho. O problema é quando a pessoa quer simular que é aquilo que ele não é. É muita gente dando carteirada evangélica. Eu faço isso, eu faço aquilo. A Bíblia diz que o sinal de Deus, ele segue o que crê. Você não precisa fazer força. É um sinal, você vai andando e aquele sinal vai acontecendo. E aqui o povo, ele falou assim, ó, não bote fogo, deixa fogo descer do céu. Por quê? Porque você é o altar de Deus. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E ali todo mundo começa a falar numa língua que as outras pessoas entendiam, e o evangelho foi pregado para etíopes, para angolanos, naquele tempo não tinha Angola, mas você está entendendo, né? Para nigerianos, para árabes, para sírios, e gente de toda aquela região que foi para Jerusalém para adorar o Senhor naquela festa, que era uma grande festa. Você é o altar de Deus. Você tem que entender isso. Deus, ele não quer manifestar na vida do pastor só, ele não quer manifestar, mas ele quer manifestar na sua própria vida. Então, quando você começa a olhar para a sua vida, que sua vida não está dando certo, você começa a olhar para a sua história e fala assim, pera, eu estou fracassando. Você tem que aprender a olhar para dentro de você mesmo. O culto que eu mais gosto para a gente olhar para dentro da gente mesmo é o culto de ceia. Porque o culto da ceia, gente, é um culto que você olha para você, você não olha para os outros. A Bíblia não diz assim, ó, você não pode celebrar a ceia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, cada um examine-se a si mesmo e coma. Não há restrição. Não, hoje eu não vou comer a ceia, porque hoje eu estou mal. Então fique bem. Não, porque hoje eu não vou comer a ceia, porque eu estou em pecado. Então, pronto, abandono o pecado já. Não, por que não abandono? Deus, eu quero confessar aqui o pecado. Eu de verdade, fui eu que belisquei o irmão. Fui eu que fiz aquela tramóia lá para derrubar. Conserta diante de Deus e tome a ceia. Então a ceia é boa para quê? Para a gente ser perdoado. Sabe o que é o perdão? Sabe o que é perdão? Diga perdão. Diga, é uma perda grande. Perdão é uma perda grande. Pronto, o perdão só serve para uma coisa. Para você. Para você mudar de vida. Pastor, mas eu vou perder. É isso mesmo, perdoa. Perdoa porque o liberto vai ser você, você que vai ser feliz. A Bíblia vai dizer que o altar é um local de celebração de Deus, mas antes de tudo acontecer, a gente tem que restaurar o altar. Então Elias disse ao povo, achegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar. Olha o que eu vou dizer para você. Tudo acontece na minha vida a partir do momento que eu me conserto com o Senhor. O altar estava destruído, sabe por quê? Porque a relação entre Israel e Deus estava em desuso. Eu não peço para você orar por mim. Por quê? Não porque você é pastor, não. É porque eu tenho um canal aberto com Deus. Eu não preciso que você fale com Ele por mim, eu falo direto com Ele. Então, quando a minha vida com Deus, ela tem um acesso direto ao Pai, para que eu vou pedir para você orar para mim? A não ser que eu esteja numa guerra espiritual, aí é outra coisa. Aí é Romanos 16:30. Combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, para que seja aberta a porta do Evangelho, para que eu pregue aqui na região da Galácia, de Panfilha, de Lista, de Derbe, aí é outra coisa. Primeira coisa, eu conserto a minha vida, e eu gosto da lição dos 3 baldes, que na verdade eram 4. Vocês notaram isso? Se você pegar o texto e falar assim, ó, pega 4 baldes, mas ele só derrama 3. E disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha.
E disse, fazei a segunda vez, fizeram a segunda vez, ainda, fazei a terceira vez, fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego se encher de água. Número 1, primeira coisa, Deus quer apagar a confiança do povo nos falsos deuses. Olha para mim. Não confie naquilo que não é Deus. Esse é o primeiro mandamento de Êxodo, capítulo 20, verso 1. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, e eu sou aquele que te tirou da terra da escravidão. Ele está dizendo o seguinte, é uma moldura para os 10 mandamentos. Imagina os 10 mandamentos, eles estão assim encaixados nessa visão. Eu sou o Senhor, não há outro Deus, não há muitos deuses. Eu sou o Senhor. Eu sou um Deus pessoal, eu sou teu Deus. Você tem que me ter como alguém que é teu, ele tem um dom de pertencer. O meu Deus está me respondendo. Eu sou aquele que tira você dos becos sem saída. Eu sou o Deus que te tirou da terra da escravidão. Nenhum outro Deus te foi visitar, nenhum outro Deus foi te separar, nenhum outro Deus abriu o mar, nenhum outro Deus feriu os egípcios, nenhum outro Deus desceu pedra de fogo do céu para te livrar. Eu sou o Senhor que te livro das tuas prisões, dos teus cativeiros. Portanto, se esqueça dos outros, não terás outros deuses além de mim. Eu te basto, diga, meu Deus, me basta. Eu não preciso confiar em mais nada. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. O Senhor vai estar comigo. Eu gosto de Davi, quando Davi falou o seguinte, se eu subir ao céu, o Senhor vai estar lá. E se eu descer no inferno, tua mão vai me sustentar. Deus não abandona. Eu estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Deus não abandona a gente. Deus não fala assim, hoje estou de mal com você, porque você tropeçou. Imagina, gente. A gente vive tropeçando por aí. A gente já, estou protegido ou não estou? Deus está comigo ou não está? Número 2, apagar a confiança do povo nos rituais religiosos. Tem gente que acredita em ritual. Tem gente que acredita, já que falamos de ceia, não, eu vou comer a ceia para ficar mais santo. Todo esse povo tira isso. A ceia é uma celebração que você tem de pacto com Deus. Você não fica mais santo. Você foi santificado na hora que você creu. A Bíblia diz que quando você crê, você se torna santo. Você sabe como é que a Bíblia chama a gente? De santo. Repara, se você tivesse trabalho, abre carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, ao povo da cidade de Efésios, de Filipos. Sabe como é que começa a carta? Todas elas, está vendo no 1º, 2º, 3º capítulo, versículo, aos santos da cidade de Corinto. Tem até um irmão com a camisa dos santos por aí, mas não tem nada a ver com você. Nada a ver. Aos santos, pessoas que foram santificadas, olha para mim. Ser santo não é ser perfeito. Jogue isso fora. A palavra santo significa aquele que pertence. Uma pessoa santa, por exemplo, a Aline é esposa do Rodrigo, e o Rodrigo é esposo da Aline. Vocês são santificados um para o outro. Santificados. A santificação, eu fui santificado, eu fui separado. Eu me separei de tudo para o ministério. Entenderam isso? Número 3, apagar a confiança do povo nos esforços pessoais. Não confie em você. Confie apenas no Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar para a gente encerrar. Fique em pé. A sua vida é um altar do Senhor. Deus, Ele quer queimar em você. Deus, Ele quer a presença do Espírito Santo na sua vida. É comum o mundo espiritual reconhecer a presença do Espírito Santo. Capítulo 1 do livro de Efésios, a Bíblia diz, vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa no dia que creste. Quando você creu, sabe naquele dia que você creu que Jesus era o Senhor? Naquele dia é como se Deus pegasse um carimbo, uma marca e colocasse na tua vida, Senhor. Pá! Ele é meu. Por que nós não vamos ser confundidos no céu? Por quê? Por causa de uma marca. Jesus promete, vocês não serão confundidos.
Existe algo em nós que o mundo espiritual reconhece. Isso aqui é de Deus. E o mundo espiritual reconhece mesmo. E não toca na gente. Agora, quando a gente fica perambulando pela vida, achando que a gente pode viver do jeito que quer, vive do jeito que quer, casa do jeito que quer, trabalha do jeito que quer, não trabalha do jeito que quer, se mete com confusão, você acha o quê? Que não vai ver a resposta? Olha para mim, você é filho de Deus, hein? Você está em pecados? Olha o que eu estou dizendo para você. Deus, Ele vai puxar a tua orelha. Agora, se você está em pecado e nada acontece, é provável que nem filho de Deus você não seja. Aí você vai ter que fazer uma aliança com Deus. Amém? Vamos orar? Sai do seu lugar aqui, vamos orar todos juntos. Vamos pedir para que o fogo do Senhor, você pode pedir isso, gente? É muito pedir para que o fogo do Senhor venha sobre a sua vida. Esse fogo de Deus é um chamado do Senhor para Ele habitar na sua vida. Pastor Marco vai orar por nós aqui e vai clamar pela bênção do Senhor sobre sua vida e para que o fogo jamais deixe de arder no coração do povo de Deus. Vamos orar. Pode vir bem à frente, eu vou esperar todos chegarem à frente. Vamos restaurar o nosso altar, para que o fogo possa arder continuamente, para que o fogo nunca se apague no teu altar. Restaure o altar. Deus está te chamando nessa noite para que você possa restaurar o altar do teu coração, da tua vida, da tua história, para que esse fogo que Ele está derramando, Ele está largando do céu, o fogo que é o Espírito Santo, venha queimar no teu coração, mas não apenas queimar no teu coração, que ele se espalhe na tua vida, e que ele alcance outras vidas, através do fogo que está queimando em você. Vamos orar assim? Amém? Vamos orar? Mas eu queria que você orasse, eu não queria que você ficasse apenas escutando a minha oração. Como o pastor Lobo acabou de falar, você tem um canal aberto, você tem que clamar. Deus quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir aquilo que está dentro do teu coração, Ele quer restaurar o teu altar que foi quebrado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o teu nome que é santo, nós invocamos a tua presença na nossa vida, Pai. Nós agora, na autoridade do nome de Jesus, clamamos que o Senhor possa restaurar o nosso altar, Senhor. Nós te pedimos perdão como igreja, Senhor, porque o nosso altar foi abandonado muitas vezes nós quebramos o altar, muitas vezes nós não tiramos as cinzas do altar, muitas vezes abandonamos o altar, Deus, deixamos de estar na tua presença, deixamos de invocar o teu nome, e tudo isso acontece na nossa vida, Senhor, quando nós vivemos uma vida de pecado, aí o altar fica abandonado, fica largado, Pai, mas nós queremos nessa noite clamar pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Restaura o nosso altar, Senhor. Restaura o nosso coração nessa noite, Pai. Para que o fogo nunca se apague, para que o fogo do Teu Espírito Santo possa queimar livremente no meu coração, no coração dos Teus filhos, na Tua igreja, na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Que esse fogo venha nos encher, venha queimar, assim como foi, quando Elias clamou e o fogo desceu. Que o fogo do Teu Espírito Santo desça agora, Pai, como língua, rapaz, queimando agora nos corações, em nome de Jesus. Que esse fogo não venha se apagar jamais, jamais na presença do Senhor, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nós restauramos o nosso altar está preparado nessa noite, Pai. Um altar para receber o fogo do Senhor, o fogo restaurador do Senhor, o fogo que vem incendiar essa igreja, que vem incendiar as nossas vidas, que vem incendiar nossa casa, nossa história, Senhor. Nós não queremos mais viver, Senhor, com o fogo apagado, Senhor. Não, Senhor. Não, Senhor, porque o fogo do Senhor é um fogo que jamais se apaga da nossa vida e da nossa história. Em nome de Jesus, creia realmente, em nome de Jesus, amém? Amém? Vamos dizer assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu decido restaurar o altar do meu coração, e eu peço ao Senhor, e eu clamo ao Senhor, que nunca falte, que nunca cesse o fogo do Senhor no altar do meu coração, e que esse fogo se espalhe e seja levado por onde eu for, eu possa levar o fogo do Senhor para compartilhar com as pessoas que não têm esse fogo. Me ajuda, Senhor,
Em nome de Jesus. Que eu seja um homem, uma mulher, cheia do teu fogo, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da unção do Senhor, que é derramada sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre tudo que eu for fazer. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É desse jeito. Creia realmente que o fogo está aí. O fogo foi derramado na tua vida, na tua vida, na tua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora, salvadora de Jesus Cristo e o fogo do Espírito Santo jamais se apague do nosso coração. Aqui, nessa igreja e no meio do povo de Deus, espalhado por toda a terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vá em paz. Que você tenha um restante de semana na presença do Senhor. Não saia daqui sem dar pelo menos uns 10, 15 abraços, meu irmão. Abençoe o irmão e diga que o fogo não se apague jamais no teu coração. Amém?